Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Fala Fadivale, um novo formato que a Fadivale trouxe para conversar melhor com vocês. Com a proximidade do Dia da Mulher, a gente não poderia ter escolhido um tema melhor, o direito e a mulher. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui uma mulher espetacular. Primeiro eu queria confessar a vocês o tamanho do meu amor e da minha admiração por ela. Além de ser minha professora, de ter sido minha professora aqui nessas cadeiras, eu tenho uma convivência particular, pessoal com ela, com a família dela. Então eu tenho por ela um amor, um carinho. Eu estou emocionada de poder compartilhar essa jornada aqui com vocês e com a doutora Teodolina. Doutora, muito obrigada, viu? Eu agradeço, farei traduz assim, emoção as suas palavras e tenho a certeza absoluta que se alguém tem a felicidade, ao mesmo tempo a honradez de compartilhar esse espaço, sou eu. Afinal de contas, eu dizia aqui há pouco, que um dia desse eu estava recebendo uma maravilhosa calor em sala de aula e hoje eu tenho essa doutora estratosfericamente de sucesso que é você, então com as particularidades tanto no campo pessoal quanto profissional e existencial, é um privilégio para mim estar aqui compartilhando esse espaço, sobretudo com um tema de tamanha envergadura, que diz respeito aí à nossa trajetória, à nossa caminhada, às conquistas do passado, do presente e do futuro. É verdade. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Ana Clara Pires Gonçalves, eu sou advogada, a doutora Lina já disse, eu sou egressa da Fadivale com muito orgulho e hoje eu também sou professora aqui na instituição. Eu ocupo cadeiras voltadas ao direito público, então eu dou aula de teoria geral do Estado, eu dou aula de jurisdição e processo constitucional, de direito orçamentário e financeiro, às vezes de direito administrativo e constitucional. E eu vou aproveitar a oportunidade para apresentar a doutora Teodolina Batista Vitório. Ela também é advogada, especialista nas áreas de direitos humanos, de direito civil, direito da saúde, família, sucessões, um escritório muito consolidado, muito atuante aqui em Valadares, e professora aqui na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce. Doutora Teodolina dá aula de Direitos Humanos e Direito Internacional, dá aula de Direito Civil, Direito das Obrigações e dá aula atualmente dos meios adequados de solução de conflito, acertei? Exatamente, como sempre. Quantos anos, doutora, aqui na faculdade? 22. Nossa, gente. Pretendo estar mais 22, se Deus assim permitir. Com certeza. Os próximos alunos vão ter a honra que eu tive de ter a doutora Lina como professora. Vocês vão ver, ela é espetacular. Vamos começar então a falar do nosso tema, o direito e a mulher? Na verdade, mais do que um tema, nós temos aí circunstâncias que nos colocam diante de plataformas milenares. E nós fazemos parte de um capítulo muito especial, Ana Clara, que é podermos estar já agora no século XXI, usufruindo e recebendo daquilo que foi semeado a custo de luta, de derramamento de sangue, de sacrifício de vidas pelas nossas ancestrais, pessoas que acreditaram que era possível construir um tempo em que o direito nos alcançaria. É verdade, que a gente teria direitos, inclusive, de estudar, de nos matricular nesse curso ou em outros, naquele em que a gente achar que vai ser mais feliz executando aquela tarefa. Certamente, porque nós sabemos que estar profissional é algo muito novo para nós mulheres. Sim. Até porque nós temos o Estatuto da Mulher Casada, é de 1962. Até 1962, que foi um dia desse, nós precisaríamos da autorização dos esposos para que nós pudéssemos ter o direito de trabalhar e de estudar. E, naturalmente, que, em tese, diante daquele momento histórico, eram muito raros aqueles que autorizavam. Sim. E, de alguma maneira, quando nós rompemos com esse cativeiro histórico, nós tivemos possibilidade de dar a nossa contribuição muito melhor para a sociedade e também alcançarmos a nossa liberdade. Me causou uma felicidade tremenda e, na realidade, em 1988, eu já fazia Fadivale, eu também tenho a felicidade de, com muita honra, ser egressa da Fadivale, e tive aí a felicidade também de acompanhar a abertura da pós-graduação aqui da faculdade, eu tenho também a alegria de poder mencionar, e a primeira pós aqui da região, foi da Fadivale, e em meio àquele tempo novo, de redemocratização do Brasil, recebemos uma Constituição. A nossa Constituição de 88, eu fazia Fadivale na ocasião,
era a segunda lista de direito aqui, e aí dizia algo que mudou a minha vida, porque estava no artigo 5º da Constituição Federal, do inciso 1º, que homens e mulheres eram iguais perante a lei, direitos e deveres. Então, aquilo marcou a minha geração, né? Então, eu na realidade, eu tenho a felicidade de poder ter vivido antes e o depois, tá? Nesse momento, então, quando a gente tem a experiência de ter um dia sido privado da maneira tão intensa, né, dos nossos direitos, e de eu ter que ouvir quando eu dizia, eu tenho o anseio e o desejo de cursar a faculdade de Direito, e de eu ouvir, mas isso não é faculdade para mulher. Como você vai fazer bem na delegacia? Mas você vai entrar dentro de um fórum? Então, mas isso é profissão de homem. Então, ao eleger o meu curso, esses eram os discursos que eu escutava. Então, quando veio essa nova Constituição e eu já estava na faculdade, um tempo novo acabou, de certa maneira, reacendendo em meu coração. Então, saber que nós somos iguais em direitos e deveres, né, diante da Constituição, nos implica agora um grande desafio, que é retirar isso das páginas, né, da nossa legislação constitucional e nos tornar cidadãos de verdade. Eu gosto muito de Gilberto de Mestai, ele escreve uma obra chamada assim, Cidadãos de Papel. E ali naquele Cidadãos de Papel, ele faz a narrativa com relação à privação de direitos que estão no papel, mas que nunca consegue alcançar a criança e adolescente no nosso país. Eu gosto de fazer um trocadilho, né? Sempre que eu trabalho a questão referente aos nossos direitos, eu falo que na maioria das vezes nós somos cidadãs de papel. E hoje talvez cidadão nem de papel, porque o papel sumiu e hoje nós trabalhamos as leis virtuais, né? Trabalhamos aí os e-books, então eu não tenho certeza nem se a gente consegue dizer que é cidadã de papel. Percebe como é tudo isso é grave? Então, é no chão da vida. Habermas, o grande pensador alemão, Jürgen Habermas, ele vai nos dizer que existe o chão da vida, existe o mundo do sistema. É verdade. Que nós temos que batalhar muito para que, de alguma forma, esse mundo do sistema não nos arranque, né, da alma o direito de convivermos em liberdade, em dignidade da pessoa humana e, ao mesmo tempo, ali, dentro dos nossos preceitos maiores, né, de igualdade, dentro do que diz respeito ao nosso dia a dia, porque é nesse chão da vida, né, que nossa existir acontece. É ali que nós somos chamados para fazer concretizar os direitos de cada mulher, de cada menina, de cada idosa, de cada moça, né, de cada pessoa que muitas vezes se vê privada do mínimo elementar, que é o respeito. E Afonso Arinos diz, Ana Clara, que sem respeito à pessoa humana não há justiça, e sem justiça não há direito. E respeito é uma palavra que anda meio que, na realidade, com relação aos nossos direitos enquanto mulher, um tanto quanto aí, na verdade, em escassez. Sim, quando a gente ouve a senhora falar, né, que até 1962 a gente precisava de autorização, eu nasci já numa geração em que isso não era necessário, mas a gente como mulher precisa dizer que, embora não seja necessária a autorização, a gente ainda precisa de uma certa validação, a gente ainda precisa de lutar por um mínimo de respeito, porque nós ainda estamos muito longe de qualquer igualdade. É uma batalha hoje por respeito, para depois conseguir, enfim, batalhar por igualdade. Então, é um caminho, uma construção para que a mulher possa romper, realmente deixar de ser cidadã de papel ou cidadã digital para ser cidadã de verdade. É uma luta de todas nós. É impressionante, né, que nessa luta, nessa batalha, nós perdemos um zilhão de mulheres, né? O Brasil é campeão em feminicídio, né? Desde na sala de proteção internacional de direitos humanos, nós trouxemos aquele caso, né, da Machá, que na verdade ali no Irã teve a infelicidade, né, de ser taxada, né, pelo comitê, né, de moral da vestimenta feminina, né, que existe naquele país, né, e eles entenderam que ela não estava usando o véu adequadamente. Ela foi detida e, infelizmente, foi assassinada por aquele sistema. Tá? E no que eu trouxe para a sala de aula um debate, e aí tivemos, então, 2 estudos de caso, que foi esse, e trouxe, ao mesmo tempo, 2 situações, né, de mulheres no Brasil que foram assassinadas, né, por seus companheiros e ex-companheiros, enquanto, inclusive, estavam usando tornozeleira eletrônica.
A pergunta que não queria acabar aquele dia era, na realidade, qual dos sistemas está faltando exatamente com um olhar de respeito, igualdade e democracia? Eu estou falando de um sistema, eu estou dentro de um Brasil, né, de um sistema de democracia, eu falo aqui republicano, né? Estou falando aqui de um sistema em que nós temos uma Constituição Federal declarando igualdade. Estou falando de um sistema que é um sistema em que a leitura dos direitos humanos é escassa, né? Nesse momento, quando a gente está falando, na realidade, do sistema no Irã, né? E outros países. Comparado com outros países. Porém, o jovem em sala de aula, ele ao interpretar, ele vai se dar conta de que esse fenômeno do desrespeito, né, com nós mulheres, ele é, infelizmente, pandêmico. É essa, exatamente, para nós, a leitura que nós desejávamos que os acadêmicos fizessem, para não haver um olhar de lá eu tenho um problema. Quando eu tenho, na realidade, um drama que é de um terror sem proporção para resolver aqui do lado dele, com a lei que ele está estudando aqui na sala de aula. É verdade. Então, não há uma diferença entre essas tratativas. O que há, na maioria das vezes, uma forma mais sofisticada, né, do Ocidente tratar essa matéria, talvez até mais velada, tá? Mas é importante que nós estejamos atentos para o fato de que esse tempo precisa passar. Isso não pode ser algo que nós vamos, de alguma forma, arrastar para outras tantas gerações. Tá? Quando a gente fala de século XXI, tá? Nós estamos falando de um terceiro milênio. Tá? Não dá para calcular, né, que as minhas bisnetas, né, ou netas viverão isso. Tá certo? É cruel, eu tenho o dever de romper com essa história. E usar essa indignação que a gente vê florescer na gente, nos alunos, com questões internacionais que são sérias, a gente não está diminuindo as questões internacionais, mas a gente precisa canalizar essa indignação com o que está fora para mudar a nossa realidade, para olhar para dentro do nosso sistema e identificar as nossas falhas também. Você falou certo, porque isso, na realidade, só vai ser possível quando nós conseguirmos, de alguma forma, encontrar caminhos que nos permita romper com a série de paradigmas sociais e culturais e, assim, alcançarmos, sem nenhuma vaidade ou torpeza aqui, eu peço vênia, peço licença para colocar, tá? Não é de vaidade nem de disputa, mas nós podemos empoderar as mulheres para alcançar espaços de poder, espaços de decisão. Porque enquanto o nosso lugar não for nos espaços de decisão, enquanto eu tiver um STF no Brasil com uma mulher em 11, enquanto eu tiver um STJ com 5 mulheres em 33, enquanto eu tiver, uma Câmara de Vereadores em Governador Valadares, respeitável Câmara, deixo aqui minha veneração, tá? Meu aplauso, mas com uma mulher, 2 mulheres... Tá? Tenho 2 mulheres, quero dignificá-las aqui, né? Kátia e, na verdade, a Gilza. Então, quero dignificá-las aqui, honrá-las, tá? E dizer que elas nos representam, tá? Mas pensem que nós temos 2 pessoas em 21 nos espaços de poder público. Se nós estamos falando que nos espaços de poder público, Ana Clara, assim, imagina nos espaços de poder privado. Sim. Então, é necessário que nós possamos mudar um pouco a caricatura, né, e o desenho da nossa sociedade. É necessário que nós, de alguma maneira, tenhamos condição de reprojetar o cenário dos espaços de poder, que, em geral, são monocromáticos e são patriarcais. Sim. Você não vai encontrar mulheres e não vai encontrar pessoas negras. Tá? Então, esses espaços de poder, enquanto eles forem monocromáticos, enquanto eles forem patriarcais, tá? Nós, mulheres, tá? Sobretudo nós mulheres, né, não brancas, nós teremos muita dificuldade, né, de termos nossos lugares e nossos direitos defendidos. Por quê? Porque, na realidade, aquele lugar que as pessoas ali estão ocupando não é o nosso lugar de fala. Não é o lugar de fala deles, tá certo? Então, eles estão reverberando acerca de propostas e projetos que, sim, talvez estejam num discurso bonito, na forma da lei. Então, todos são iguais, né, perante a lei. Sim, perante a lei é uma formalidade, mas isso não satisfaz a ansiedade por dignidade, igualdade
e, ao mesmo tempo, liberdade que nós precisamos. A mulher não é livre, a mulher é calada, a mulher é silenciada, a mulher é amordaçada todos os dias. Se o é nos espaços de poder público, no menor espaço de poder que é a sua casa, ela é muito mais. Feminicídio, uma série de divórcios, quando não é feminicídio, a violência doméstica, tanto ela nas dimensões da lei Maria da Penha, a lei vai trazer para nós as dimensões de natureza psicológica, de natureza física, de natureza sexual, moral, de natureza também patrimonial, né, dentre outras, e nós vamos perceber que muita dessa violência ela acontece porque é uma forma de calar e amordaçar essa mulher, tirando dela a liberdade. Simone de Beauvoir, né, na Europa, ela vai nos ensinar uma frase célebre, ela vai dizer para nós algo lindo. Ela vai dizer que nada nos defina e que nada nos sujeite, que nada nos submeta, que nada nos paralise e que a liberdade seja a nossa substância, que viver é ser livre, aspas. Então, quando nós temos Simone de Beauvoir no coração, nós temos que entender que muitas vezes lutar por essa liberdade, por essa dignidade, por essa igualdade de oportunidade, no microsistema, que também é o macrosistema, ao mesmo tempo, paradoxalmente, que a família, muitas vezes resulta em morte, muitas vezes resulta em mutilações, hospitalização, muitas vezes resulta em suicídios. Nenhum, nem dois, nem três, tá? Violência psicológica. Então, é importante que nós possamos fazer uma virada de chave, tá? É assustador quando a gente trabalha pesquisas acerca dessa matéria e nós vamos, de alguma forma, perceber que a nossa sociedade não mudou muito, de milênios e milênios. Por exemplo, quando o Código de Manu, ali, nos artigos 420, 498 e 499 do Código de Manu, a Índia, tá? Ele vai dizer que, aspas, uma mulher não deve jamais se reger conforme a sua vontade. A mulher, enquanto criança, ela está sob o poder e sob a guarda do pai, enquanto o jovem está sob a guarda do marido e enquanto na velhice está sob a guarda dos filhos. Ou seja, ao contrário de Simone de Beauvoir, que nada nos sujeite, né, aquele então código de leis que inspirou, né, o Oriente, que inspira o Ocidente e que, infelizmente, acaba direcionando os rumos da nossa sociedade, que não compreendeu, né, que aquilo ali dizia respeito a um povo, a um tempo histórico. Então, o mesmo direito que hoje nos dá a Lei Maria da Penha e que quer nos redimir, né, e que quer, na verdade, de alguma forma, pagar essa conta, né, essa dívida histórica conosco, é o direito que no passado e muitas vezes também no presente nos aprisiona, nos diminui, tá? Então, naquela situação, então, se a mulher deve viver sob a guarda do pai na infância, do marido na juventude e sob a guarda aí dos filhos na velhice, calcula que ela estava a todo tempo sendo prisioneira, né, de terceiras pessoas, inclusive de que ela colocou no mundo, sim, dos filhos, né? Há algum tempo, né, ainda aqui na Central de Defesa da Pessoa Idosa, eu tenho muita felicidade, né, do projeto Fadivale, na dimensão que essa instituição é e que tem feito aí impactantemente toda uma transformação ao longo aí de mais de meio século, né, quase 60 anos. E, em algum momento, atendendo na Central da Defesa da Pessoa Idosa, um fato me ocorreu e que me marcou bastante. Para mim foi emblemático. Chegou uma jovem assim, né, mais ou menos com o seu perfil, sentou chorando, bastante angustiada. Aí tinha algo assim fenomenal, né, fenomenal, porque a dona Aurita Machado, quero deixar aqui uma honraria justa e digna, né, que é a nossa matriarca aqui na Fadivale, né, grande mulher, né, inclusive na política, sim, inclusive no processo educacional, uma mulher à frente do seu tempo, com certeza, de vanguarda, né? Aqui nós temos as crônicas, né, que a Julieta Machado, juntamente com a família, eu quero deixar aqui um grande abraço, tá? Teve a oportunidade de estar trazendo histórias sensacionais que mostram que a mulher de poder, a mulher que de fato fez a diferença, ela criou, né, aqui uma escola de enfermagem, né? Aqui na nossa Fadivale, funcionava, salvo engano, no 3º piso. E então, quando foi criada a Central de Defesa da Pessoa Idosa, teve, assim, realmente teve um projeto que foi, de fato, faraônico. Por quê?
Porque a escola de enfermagem, na sua coordenação, e eram pessoas assim que estavam muito atentas à pesquisa, eles criaram um hospital-escola ao lado da central, no mesmo ambiente. Não tinha nada mais adequado e mais sensacional do que aquilo. Porque, em geral, a gente idosa, a gente acaba, de certa forma, quando você recebe a oficial de justiça com mandado, né? Hoje quase tudo virtual, mas eu estou falando assim de coisa de uns 15 anos, né? E então a pessoa, a pressão, se ela é hipertensa, a pressão altera, se é cardíaca, a situação também acaba complicando. Eu sei que chegavam aqui sempre muito alterados, fragilizados, né? Emocionados, fragilizados. E aí já tinha ali, na verdade, o ambulatório escola para poder, geriatra, para poder olhar. Então, eles eram atendidos ali, né? Nesse ambiente muito bacana, né? Que veio a partir de inspiração, realmente, tá? Porque a dona Aurita Machado, ela pensou tudo isso muito antes de nós, tá? E então, essa pessoa veio para conversar conosco. E essa pessoa, em que pese não ser idosa, ela passou por esse ambulatório, porque ela não estava bem. E aí eu imaginei que fosse algo assim, a realidade extremamente, realmente assim, insuperável, que ela traria para nós. E foi assustador para mim quando ela dizia: eu estou muito mal, doutora, porque a senhora tem que me ajudar, a Fadival tem que me ajudar aqui na central. Eu vim tratar da minha mãe. Pensei tudo, menos o que ela disse. A minha mãe tem 76 anos. A senhora acredita que ela arranjou um namorado? Ela arranjou um namorado e eu vou falar para a senhora, a gente precisa dar um jeito, né, de afastar essa pessoa da vida dela, né? E aí pensei, bom, graças a Deus, que bom que é isso, né? Que bom que é essa questão. A indignação, né? Era essa, graças a Deus. E aquela filha, então, ao pensar juntamente com ela, aquela dor, a gente respeita a dor, mesmo que você não compreenda, eu não vou julgar, a gente foi compreender, né, que havia da parte dela uma sensação, né, mesmo ela sendo mulher, havia uma sensação de que, por exemplo, se o pai dela tivesse 76 anos, fosse viúvo e tivesse, no caso, uma namorada, não haveria problema. Não haveria problema nenhum. Mas ela, a mãe dela, né, de 76 anos, não poderia ter um namorado. Aquilo a deixou muito mal. E realmente a cultura nos colocou num lugar menor. A cultura nos arrancou de alguns direitos em que a nossa liberdade, a nossa igualdade de oportunidade, inclusive de andar de mão dada em qualquer idade que a gente quiser, nos foi sacada. Tá? E hoje a gente percebe que naquela situação eu tinha uma filha. Tá? Em geral, você vai perceber que, às vezes, é um filho, né? Não estou aqui fazendo falso julgamento, né? Mas, às vezes, é um filho que tem essa dificuldade. Mas era uma filha, porque, de geração a geração, nós fomos passando um desvalor. Nós fomos dizendo que a gente não pode ter conquistas. E uma possibilidade de controle, né? Isso. É lícito, assim, é possível, é absolutamente palpável que uma filha ou um filho controle uma mãe idosa. É quase uma obrigação dele controlar as vontades dela, controlar o que ela pode ou não pode fazer. E aí nós temos hoje o STF, né, que recentemente decidiu, né, que a pessoa aos 70 anos de idade, inclusive nós mulheres, nós podemos ter o direito, e aí tem o direito, igualdade de oportunidade, de escolhermos qual é exatamente o regime patrimonial que vai pautar nossas relações afetivas, né? E isso é muito importante, né? Isso é muito relevante. E enquanto direito da mulher, nós vamos nos dar conta de que aquilo que aconteceu lá no passado, no Código de Manu, em tese, de alguma forma, quando a gente falava assim, a mãe precisava obedecer à filha, e aí a gente não está dizendo aqui, nem de longe de algo que esteja fora do padrão, estou falando de algo regular. Né? Então, nós conversamos, a gente, na verdade, teve a possibilidade de, inclusive, ter a psicóloga acompanhando essa situação, e tudo se resolveu positivamente. Tá? Agora, é importante nós entendermos que dentro desse contexto, tá? Quando a gente fala de espaços de poder, nós estamos falando também, por exemplo, no judiciário, quando nós falamos aqui de STF, nós falamos aqui também, né, de STJ, nós falamos de um Tribunal de Justiça de Minas Gerais também. Então, hoje em Valadares, nós temos excelentes 7 juízes cíveis. Eu disse, nós temos brilhantes e honrados 7 juízes cíveis. Nós não temos mulheres aqui em Valadares julgando as causas de direito de família, em que, na sua grande maioria, a situação da mulher, ela não é pensada, né, conforme nós dizemos aqui na linguagem cavermasiana, tá, a partir de um lugar de fala realmente de sensibilidade, de adequação. Sim. Tá? Então, nós não estamos aqui gerando censuras nem críticas, mas, por exemplo, nós temos uma vara de violência doméstica contra a mulher. Nós temos um grande juiz que conduz essa vara de violência doméstica contra a mulher, mas é um homem. Sim.
Tá? Com um trabalho excepcional, mas é um homem e não uma mulher. Exatamente. E que tem todas as vendas, todo o nosso respeito, e que tem todo o nosso aplauso, está fazendo um trabalho espetacular. Mas que bacana que seria se o judiciário tivesse a possibilidade de fazer contas, de que aquele espaço, se nós tivermos uma mulher, né, na verdade, julgando, provavelmente a representatividade que nós estamos buscando nos espaços de poder estaria sendo já atendida. Porque se nos espaços de poder, que os nossos interesses estão sendo cuidados e ao mesmo tempo analisados, nós não estivermos com mulheres, na verdade, de alguma forma nos representando, não quer dizer que o homem representa pior ou melhor, nem disso que a gente está falando, até porque nós estamos extremamente, graças a Deus, né, aqui bem representados, né, pelo ilustre doutor, excelência aqui, doutor Vinícius, mas a gente não está falando sobre a pessoa dele. Sim. Nós só estamos falando que nos espaços de poder, tá, nós temos que encontrar uma forma, né, de alguma maneira, fazer com que essas cadeiras também sejam ocupadas por mulheres. Tá? Delegacias de mulheres. Durante muitos anos, tá, eram delegados homens que ocupavam o espaço, as cadeiras, eram delegados, né, de mulheres. Como, mais uma vez dizendo, né, de alguma forma, podemos ampliar também em congressos. Nós temos o Congresso Nacional. Há quantas andam, no caso, as cadeiras parlamentares? Sim. E se nós subirmos para o governo, né, os ministros, sim, os secretários de Estado, os secretários dos ministérios. O executivo, nós vamos perceber, muito bem colocado, né, que hoje nós temos na história uma das maiores bancadas femininas, com cerca de 92 mulheres, né, no Congresso. Mas nós temos, eu estou falando de 92 mulheres em 15 13, tá certo? Mas estamos avançando. Mas tudo isso é uma estatística. A pergunta que não quer calar: como fazer essa virada, que é o mais importante? Então, acho que a gente tem essa leitura relevante, mas como fazer essa virada? Para a gente não repetir o discurso daqui a 10, 20 anos. Fazer essa virada representa o quê? Criar oportunidade, igualdade de oportunidade para nós, mulheres. Em verdade, só da gente poder discutir esse assunto, né? Hoje a gente tem uma possibilidade maior, uma abertura maior de discutir esse assunto para aí sim poder caminhar e virar essa chave. Para daqui 20 anos, a sua neta que está a caminho, com a graça de Deus, poder vivenciar uma realidade diferente da que a gente vivenciou. A senhora passou por um período, eu já vivi um período bem melhor, né, em que eu não precisava dessa autorização, e com a graça de Deus a Luana vai ter um caminho ainda mais iluminado de direitos que sejam compatíveis e sejam realmente igualitários. Essa que é a nossa expectativa, né? Hannah Arendt, a grande filósofa alemã, nos ensina que os direitos humanos não são algo pronto, posto, dado. Eles são algo construído e conquistado. Tá? E nós estamos falando aqui de uma filósofa que, no momento da Segunda Guerra Mundial, enquanto judia, ela precisa sair, né, na verdade, para os Estados Unidos, né, fugir para não ser assassinada, né, e o seu nome, inclusive, não é Hannah Arendt, era Joana. Ela precisou mudar para conseguir sobreviver, criar uma estratégia para, de alguma maneira, semear mais adiante, né, aquilo que ela tinha no coração, que é a sede de construir e pavimentar essa estrada de forma muito melhor. E é importante que, dentro desse contexto, nós possamos nos perguntar o que é de errado conosco, porque nós vamos para a sala de aula, nós temos salas de aula que tem maioria alunas, né? Alguns, no caso, na verdade, a maioria homens. E tem uma boa parte de salas de aula que já, as acadêmicas e acadêmicos já são em nível mais ou menos equitativo. Mas e o depois, né? Na hora que eu me formo, quem vai para a profissão, né, dentro de um exercício em que eu consigo ter tempo para passar na UAB, em que eu consigo, entre a cozinha, entre a casa, entre o filho, entre a assistência, entre o cuidado, entre tudo, e entre o trabalho lá fora, eu consigo, na verdade, conquistar minha carteira da OAB, agora eu consigo estar no escritório, agora eu dou conta de conciliar, né? Então, está provado que nós, mulheres, né, em geral, nós demandamos pelo menos 20 horas por semana em atividades domésticas. Não tem nada de errado, é muito bacana, não tem nada de ruim, é prazeroso. Mas hoje, dentro dessa
desse novo contexto, para a gente poder chegar lá, ocupar esse espaço de poder, para eu ter tempo, você ter tempo, e a minha Luana, né, no caso, então, ter tempo de poder construir uma plataforma, uma proposta de governo, para ela ser uma vereadora, uma deputada, uma senadora, uma presidenta dessa grande república. Para que isso aconteça, é necessário que ela tenha tempo. É verdade. É necessário que ela consiga se capacitar. Ela precisa ter tempo. Então, alguém precisa estar ao lado dela, né? Se for um companheiro, se for um esposo, se for um namorado, né? Se for então, alguém que de alguma maneira seja ali um bom ou uma boa parceira, precisa estar ao lado dela para fazer o quê? Para que a gente possa compartilhar aqueles afazeres diários, e então eu tenho o meu tempo do idioma, eu tenho o meu tempo para fazer o meu curso de feminismo, né, para fazer o meu curso que diz respeito, que por sinal a gente sempre sugere, né, o curso sobre o feminismo para todos, né, de Bell Hooks, né, que é do Instituto IREE, é excelente, brilhante, aqui indicado, tá, para poder fazer o curso, né, na verdade, então, de políticas públicas, porque caso contrário, como ela vai se capacitar? Como ela vai gerar notabilidade? Como ela vai gerar visibilidade? Com todos esses questionamentos, com essa sugestão incrível, né, de que a gente possa conhecer melhor o feminismo, as lutas femininas, para desmistificar o que a gente conhece, eu vou aproveitar para agradecer a senhora por ter aceitado o nosso convite de comparecer no Fala Fadivale. É um tema amplo, merece vários podcasts sobre o assunto. Então, muito obrigada, doutora Lina. Que a Luana encontre um caminho muito melhor, que a nossa geração possa dar a ela a chance de conviver e trilhar um caminho muito melhor. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Tenho certeza, assim, que Luana, Lorena, Esther, cordas do meu coração, juntamente com minha amantíssima esposa ali, João Marcos, né? Eu vou dizer para você, assim, eu tenho certeza que existe ali uma pauta, que é uma pauta de ternura, de afeto e ao mesmo tempo de comunhão. Porque dentro dessas pautas a gente consegue juntos caminharmos na direção da construção de um tempo onde cabemos todos nós. Tá? E Cora Coralina, a grande poetisa, eu gostaria de terminar aqui deixando essa homenagem a essa grande mulher transformadora também do nosso tempo. Ela disse que não importa, Ana Clara, não importa qual foi exatamente o ponto de partida. O que importa é como vai ser essa caminhada. E aí ela termina dizendo, caminhando e semeando e sonhando. É assim que as conquistas com certeza serão, de alguma forma, alcançadas. Amém. Tá? Quero agradecer, muito obrigada, agradeço a Deus a todos vocês, me coloco sempre à disposição. Muito obrigada. E obrigada a vocês por caminharem com a gente até aqui. A gente se vê no próximo Fala Fadivale. Até lá!